Sabe, existe uma vulnerabilidade silenciosa, um certo padrão de pensamento que acaba virando um imã para manipuladores. E é muito importante deixar claro desde o início. Isso não tem nada a ver com ser uma pessoa boa ou ingênua. O que a gente vai conversar aqui é sobre uma estrutura mental específica, uma forma de ver e interagir com o mundo que muitas vezes, sem perceber, abre a porta para exploração. Bom, e aí fica a pergunta, né? Que vulnerabilidade é essa, afinal? O que o manipulador enxerga em alguém que o atrai? A resposta pode até ser um pouco desconfortável, mas entender isso é o primeiro passo e o mais importante para se proteger. E aqui está o ponto central de tudo. A raiz da vulnerabilidade não está no ato de ser bom, mas sim em ter uma mentalidade que deixa brechas. E quando a gente usa o termo mente fraca, não é um julgamento, de jeito nenhum. É só uma forma de descrever uma estrutura que, a boa notícia, pode e deve ser fortalecida. Compreender como ela funciona já é começar a construir essa força. Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente vai desvendar agora os 5 sinais mais claros que caracterizam essa mentalidade vulnerável. O objetivo aqui não é apontar o dedo para falhas, mas sim oferecer ferramentas de autoconhecimento para que a pessoa consiga se blindar contra a manipulação psicológica. Vamos começar pelo primeiro sinal que, olha, talvez seja o mais comum de todos. Aquela necessidade constante de aprovação, de validação que vem de fora. Uma mente que depende dos outros para se sentir bem consigo mesma acaba se tornando um terreno muito fértil para quem quer controlar. Agora, o que é fascinante aqui é a dinâmica de poder. Do lado esquerdo, quando a felicidade de alguém depende da opinião alheia, essa pessoa basicamente entrega o controle da sua vida na mão dos outros. O manipulador explora isso como ninguém, oferecendo elogios calculados, uma validação bem superficial, só para criar uma dependência. Já uma mente forte ali do lado direito, ela gera o próprio senso de valor. Essa validação não vem de ser perfeito, mas sim de se aceitar e de se manter fiel aos próprios valores. A opinião dos outros vira só uma informação e não uma sentença final. E isso nos leva direto para o segundo sinal, que é quase uma consequência do primeiro. O medo de desapontar, o medo de não ser aceito, tudo isso leva a uma dificuldade enorme de dizer não e de estabelecer limites pessoais. E aqui a gente vê a armadilha de forma muito clara. Dizer sim para tudo e para todos, na verdade, é dizer não para si mesmo, para os seus próprios recursos, seu tempo, sua energia, seu bem-estar. Para o manipulador, essa falta de limites é um convite aberto, é uma porta escancarada para fazer exigências cada vez mais absurdas. Por outro lado, uma mente forte entende que um não é um ato de autopreservação. Quer um exercício prático para fortalecer isso? Comece pequeno. Diga um não consciente a um pedido de baixo risco uma vez por dia. Cada não desses reconstrói um tijolinho na muralha do respeito próprio. Agora, o terceiro sinal, a reatividade emocional. Uma mente que não consegue gerenciar as próprias emoções se torna previsível. E para um manipulador, previsibilidade é um prato cheio, é sinônimo de controle. Olha só como funciona essa jogada. É quase um manual. O manipulador age como um cientista do mal. Ele provoca, testa, até encontrar um gatilho emocional. Assim que a pessoa reage por impulso, pronto, o controle emocional já era. Nesse caos interno, a capacidade de pensar com clareza vai embora. E é nesse vácuo que o manipulador entra e assume o comando da situação. Uma mente forte desenvolve o que os especialistas chamam de espaço entre o estímulo e a resposta. Ela observa a emoção surgir, respira fundo e só então escolhe como agir, em vez de simplesmente reagir no automático. Vamos aprofundar um pouco mais com o quarto sinal, a falta de um propósito claro. Uma mente sem direção é como um barco à deriva, totalmente vulnerável a ser levado pela correnteza de qualquer outra pessoa que apareça. É aquela história, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o manipulador adora oferecer um caminho, que, claro, serve aos interesses dele. Ele preenche o vazio da outra pessoa com a agenda dele. Já uma mente com uma bússola interna, essa é outra história. E como se constrói essa bússola? Identificando os próprios valores, aquilo que é inegociável. Quando as decisões passam por esse filtro, a mente se torna muito mais resistente a desvios. Chegamos ao quinto e último sinal. E olha, esse talvez seja o mais perigoso, o mais traiçoeiro de todos. É quando a mente prefere ativamente se agarrar a uma ilusão confortável em vez de encarar uma verdade dolorosa. O ponto aqui é o seguinte: a manipulação se alimenta da negação. O manipulador cria narrativas falsas, inventa histórias e conta com a nossa relutância em confrontar a realidade. Porque, vamos ser sinceros, a verdade às vezes dói.
Enquanto a mente se agarra a essa versão distorcida dos fatos só para evitar o desconforto, a manipulação continua rolando solta. O poder de uma mente forte vem justamente da coragem de olhar a realidade de frente, porque ela entende que só a verdade, por mais dura que seja, permite tomar decisões que realmente libertam. Então, para a gente amarrar tudo, vamos relembrar rapidinho os 5 sinais: a sede de aprovação, a ausência de limites, a reatividade emocional, a falta de propósito e, por fim, a negação da realidade. E para a gente terminar, fica aqui uma ideia muito poderosa. Identificar esses traços em si mesmo não é motivo para ter vergonha. Muito pelo contrário. É o despertar. É o primeiro e o mais importante passo para construir uma fortaleza mental e retomar as rédeas da própria vida. A consciência é sempre o começo da transformação. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, um convite para pensar. Ao olhar para esses 5 sinais, qual deles parece ser o mais crítico a ser trabalhado na jornada de fortalecimento de cada um? Em que área o desenvolvimento da autoconsciência traria o maior impacto para se tornar alguém mais resiliente? A mente é o nosso maior ativo. É preciso protegê-la com todas as forças.